Gostaria aqui de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa continuar abençoando a todos, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é Deus poderoso para mudar a sua vida. E eu gostaria aqui de deixar uma palavra para os irmãos, para que você entenda qual é o verdadeiro ato da renúncia, que muitas vezes nós devemos deixar, para que a palavra do Senhor possa mudar a nossa história. Então, antes de eu começar aqui a explanar aquilo que o Senhor colocaste no meu coração, eu gostaria de orar por você. Em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Pai, em nome do Senhor, eu quero lhe pedir neste momento que o Senhor possa fazer a sua grande obra através desta palavra. Que ela possa alcançar muitas vidas que precisam ouvir, meu Pai, do Teu Espírito, aquilo que provém do alto, do céu, para a Tua alma. É isso que lhe peço e peço que o Senhor me direcione conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Eu gostaria que você acompanhasse esta palavra que está no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 33 em diante. Ele vai falar aqui de uma renúncia que devemos entender qual é o tipo dessa renúncia e por que deixamos de renunciar aquilo que tem nos matado espiritualmente. Diz assim a palavra do Senhor: certa vez ia com ele grande multidão, voltando-se, e disse-lhes: se alguém vier a mim e não deixar pai, mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar, para que não aconteça que, depois de haver colocado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que vierem e que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode enfrentar ao que vem contra ele em 20.000? Se não pode e se não puder enfrentá-lo, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e propõe um acordo de paz. Amém, irmãos? Então a palavra do Senhor, ela está falando sobre uma renúncia. A renúncia, ela quer dizer abrir mão de algo. Não é quando a vontade é dizer sim. Mesmo que algo seja direito natural que temos, muitas vezes deve ser renunciado. Jesus, quando ele disse que seguir a ele seria uma vida de renúncias, deixamos muitas coisas para estar com Jesus. Esta é uma questão que você tem que entender, de escolha ou preferência. Então, quando nós falamos, que devemos renunciar, ou nós renunciamos por algo maior, na nossa vida, ou renunciamos pelo pecado que está sobre nós, que não nos deixa crescer espiritualmente, que deixa com que você continue parado onde você está. Então, quando nós falamos se você consegue renunciar a algo, esse texto ele fala sobre a família, que nós devemos renunciar à família. Mas entendo eu que quando ele fala da família, é quando você precisa renunciar a algo que faz com que o seu testemunho ganhe a sua família para Cristo. Que você possa mudar aquela estratégia, que você possa mudar o conceito que eles têm de você. Então, quando a família para você é um bem maior nesta terra, então devemos renunciar à família na questão de testemunho. Jesus somente mandou renunciar à família em prol do Evangelho, pois Deus é o único que pode estar acima de tudo. Esse é um tipo de renúncia que tem recompensa e bênçãos para a família.
Então eu vou deixar aqui 2 exemplos, irmãos. Um deles é Abraão, que foi provado por Deus a renunciar à família quando o Senhor lhe pediu que sacrificasse seu filho Isaque. A atitude de entrega de Abraão foi um ato de fé, de que Deus poderia até mesmo ressuscitar o seu filho. O resultado foi que Deus lhe deu uma grande descendência. O outro exemplo, irmãos, é Ruth, que renunciou a se casar novamente para continuar vivendo em família com a sua sogra Noemi. Posteriormente, Ruth foi compensada e, além de manter o seu relacionamento familiar com sua sogra, também constituiu uma nova família que fez parte da linhagem de Jesus. Então, quando Jesus ele diz na palavra dele que todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, como eu disse, ou irmãs, ou pai, mãe, e assim por diante, ele quis dizer que um membro da família tenta impedir que outro sirva a Deus, muitas vezes. Esse deve deixar de lado. Não deixar o físico, mas não olhar para aquela situação no sentido de abandonar, mas no sentido de se importar e preservar sua fé. É isso que o Senhor está nos dizendo e mostrando nessa tarde. Aí tem a renúncia material. Muitas vezes você está apegado a uma renúncia de não largar aquilo que você tem, que tem te feito mal, que te tem distanciado do Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos, sobre o capitalismo que você vive. Esse capitalismo moderno tem levado as pessoas a valorizar mais o que tem que ser. Acostumamos com coisas descartáveis, mas continuamos querendo novos produtos que substituem o antigo. Esta é a lógica da máquina do consumo. Cada vez mais. Por esta causa devemos aprender a nos desapegar dos bens materiais que têm feito você morrer espiritualmente. Isso não significa que não devamos ter nada, e sim que estejamos livres de tudo que nos faz mal. Quando Levi, chamado de Mateus no caso, o evangelista que deu e que deixou até seu dinheiro na coletoria dos impostos para seguir Jesus e depois ainda ofereceu um banquete para o mestre, a partir daquele encontro com Jesus, Levi encontrou uma riqueza maior ainda. Eliseu também é a mesma forma, que era profeta, que ao ser chamado para dar continuidade ao ministério de Elias, estava lavrando a terra com 12 juntas de bois e com um ato de fé sacrificou os bois e queimou os carros. Olha para você ver, irmão e irmã. Tem coisas que nós precisamos sacrificar para que nós possamos ganhar lá na frente com Cristo. E uma boa forma, irmãos, de renúncia material é aprender a doar. Quando presenteamos alguém, estamos dizendo que a pessoa vale mais do que temos. Fazer doações também é importante com atitude de gratidão por tudo que temos. Quando nós ofertamos, estamos nos libertando daquilo que nos entregamos e estamos entregando. Entretanto, tudo isso deve ser feito sem querer receber nada em troca. Muitas vezes você tem feito coisas em receber algo em troca de alguém. Não faça isso, irmão. Olhe somente para o alvo, que o Senhor ele te dá em dobro daquilo que muitas vezes Ele nem tem te pedido, mas pela sua renúncia você sabe o que tem que ser renunciado. Você sabe o que é preciso fazer para estar do lado de Jesus. E tem uma outra renúncia, irmãos, que ela tem dificultado as igrejas, as famílias, que é os prazeres da carne. Quando nós falamos do termo hedonismo, é uma filosofia que prega que cada pessoa deve satisfazer todas as suas vontades. Isso tem sido vivido cada vez mais pela sociedade atual, uma constante que busca pelo prazer uma rotina do homem moderno. As consequências disso é que quando não consegue realizar seus desejos, a pessoa se sente frustrada e triste. José é um exemplo, irmãos. Ele renegou a tentação da mulher de Potifar. Embora ninguém estivesse vendo, sabia que Deus estava vendo. Preferiu ser prejudicado a pecar contra Deus. A consagração de sua vida seria a preparação necessária para um futuro de sucesso. O profeta Daniel
resistiu aos manjares do rei da Babilônia, Nabucodonosor, comendo apenas legumes e bebendo água. Com isso conseguiu ser mais forte, disposto, inteligente que todos os outros do reino. Você hoje tem estado disposto? Você hoje tem estado forte? Você hoje tem usado a inteligência que Deus te deu para você mudar a história e renunciar aquilo que é preciso renunciar? É uma pergunta que eu te faço nessa tarde. Sabemos que nem sempre podemos fazer o que queremos, e sim o que podemos ou devemos em cada momento. Qual é o seu momento dentro do que você tem vivido? Na vida cristã, muitas vezes precisamos dizer não para as vontades, como Jesus ensinou. Se alguém vir após mim, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Para isso é preciso resistência, sabendo que a vontade é coisa que passa. Então, eu gostaria que você meditasse nessa palavra, irmãos. Porque hoje nós vivemos uma situação entre famílias, irmãos, que muitos pais de família fazem grandes renúncias em prol de seus filhos, e depois filhos a favor de seus pais. Somos tentados todos os dias a colocar os bens em primeiro lugar, mas precisamos ter valores maiores, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Além disso, irmãos, precisamos resistir à vontade da carne o tempo todo para não pecar. Às vezes precisamos renunciar até mesmo à nossa razão ao abrir mão de algo que sabemos ser correto para esperar na justiça de Deus. Este é um exercício, irmãos, que fazemos em várias áreas da nossa vida. Então, o que é para renunciar e para seguir o Senhor é sempre uma resposta pessoal que nasce do encontro, dentro do encontro de um coração que deseja ser fiel a Deus, como Cristo, que lhe mostra por onde ir nesse mesmo caminho da vida cristã que Ele é mesmo. Mas independente da sua vocação pessoal, as renúncias vão sempre passar para que você possa entender o que o Senhor quer para você. Isto é tremendo na vida do cristão. Eu gostaria de deixar essa palavra para ti nessa tarde. E eu creio que você consegue renunciar àquilo que tem te matado espiritualmente, que tem matado a sua família, que tem te matado como homem. Porque o Senhor criou você para ser mais semelhança dele. Então pense nesta renúncia. O que é necessário se fazer para renunciar? Eu gostaria de deixar essa mensagem para você nessa tarde. Que Deus possa te confortar, que Deus possa te dar uma direção e que você possa caminhar na dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Gostaria aqui de orar por você e que essa oração ela possa mudar a tua vida, que você possa entender a verdadeira renúncia. Em nome de Jesus. Se você puder, ouvindo esse áudio, coloca a mão no seu coração, deixa Deus falar contigo. Senhor, quero aqui agradecer, meu Deus, esse momento tão grandioso que é estar na tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu quero que diante da tua presença, o Senhor venha abençoar, meu Pai, pela tua misericórdia, todos esses que estão vindo, que estão passando por algo parecido que foi ministrado aqui nessa tarde. E eu tenho certeza, Pai, que tudo provém do Senhor, tudo provém da tua grande obra. E é isto, ó Pai, que lhe peço, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Cada um que ouvir essa palavra aos quatro cantos desse país ou do mundo, eu não sei aonde vai chegar, Senhor, só depende do Senhor. O Senhor sabe, meu Pai, quantas pessoas necessitam desta palavra. E eu acredito, Pai, que muitas coisas o Senhor fará para honrá-las. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui este momento, que o Senhor possa
fazer grandes milagres na tua vida. Um forte abraço. Que Deus continue mostrando o caminho para a honra e a glória do teu santo nome.